Vamos que vamos? Vamos lá. Mais uma entrevista bacana pra galera ligada aqui na Rádio Cidade, a partir de agora na frequência. Qual vai ser o papo hoje, dona Renatinha? Pois é, vamos falar, porque na próxima semana, né, Márcia, a gente sabe aí que na segunda-feira especificamente, né, Juiz de Fora faz 171 anos, né, 31 de maio, então, é muita história que essa cidade guarda aí, né, durante todo esse tempo. Principalmente, Márcia, na arte e na cultura, né? E quando a gente fala sobre a parte cultural, o que a gente logo lembra, né? De uma das instituições aí responsáveis, né? Por projetos e ações desse setor cultural aqui para o município, que é a Funalfa. Com certeza. E hoje, especialmente, a gente vai saber aí como estão os trabalhos da Funalfa, né, Renatinha? Isso. Principalmente em meio à pandemia. Quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos e o que a população de Juiz de Fora, principalmente os artistas aí da cidade, podem esperar aí da Fundação Cultural nessa atual gestão, né, Rê? Atual gestão, meu querido, que é liderada pela nossa convidada de hoje, né? Ilustre convidada. Bem-vinda, Giane Elisa Salles de Almeida, diretora-geral da Funalfa. Tudo bem, Giane? Tudo jóia, boa tarde, Renata. Boa tarde para todo mundo, para os ouvintes da Rádio Cidade. Tudo bem? Tudo jóia. Tranquilo, levando a vida aí da melhor maneira possível. Nesse momento a gente não fica muito tranquilo com as coisas, mais firmes e fortes e corajosas. Muito bom, isso mesmo. Giane, vamos começar nosso papo então. Eu queria que você explicasse qual que é o grande objetivo, né, dos trabalhos aí da Funalfa na sua gestão. O que de mais importante vocês estão trabalhando então nesse período? Então, esse é um período extremamente desafiador, né, para a cultura, para as artes, né, de uma forma geral, porque a gente fala de um setor que foi o primeiro a sair de cena, né, para usar uma linguagem assim do teatro, o primeiro a sair de cena e vai ser o último a voltar, né? Então, isso já se constitui um grande desafio. E aí é um grande desafio também pensar como que a gente organiza, né, uma forma de gestão no meio disso tudo, né? Então, lidar com esse momento é um grande desafio, né? Mas a gente tem como objetivo, como um grande objetivo, como um grande desejo, né? Eu gosto dessa palavra, desejo, né? Um grande desejo que é o de construir, de seguir construindo, né? Porque a gente não está inaugurando nada, né? Então, se a gente seguir construindo possibilidades culturais e artísticas, né, para uma cidade, né, como a prefeita Margarida, né, já anunciou, vem anunciando, que onde tudo é para todos, né? Onde que tudo que se produz seja possível de ser fruído por todas as pessoas. Muito bom. Bacana. Giane, bem-vindo na frequência e bem-vindo à Rádio Cidade. Como que estão sendo aí os trabalhos, então, da Funalfa nesse momento aí de pandemia? Então, basicamente, a gente vai construindo essas questões todas, né, de fazer coisas online, né? A gente tem um projeto que eu tenho um carinho muito grande por ele, que é o Arte na Laje, que ele é exibido todas as sextas-feiras no Instagram da Funalfa, e que a gente tem feito uma busca ativa dos artistas que não estão no entorno da Rio Branco, né? Então a gente pensa nesses artistas da periferia e que estão fazendo, que estão produzindo coisas, né? E que a gente chama na laje, no seu quintal, na quebrada, né? de uma forma geral. Esse é um projeto muito bacana que a gente tem conduzido. Junto disso, nós temos pensado, né, junto com a equipe, buscando formas de ouvir as pessoas. A gente tem um projeto também que se chama Um Dedo de Prosa, que é exatamente a gente ir nos lugares onde os artistas que não estão muito no circuito, né, estão, e a gente conversar com essas pessoas, ouvir inclusive o que elas esperam, né, da fundação. Muita gente nunca esteve na fundação, muita gente não conhece, não sabe qual que é o papel, então isso é uma coisa muito, muito cara para nós, né? E junto disso tudo, a gente também construindo as formas de fazer, né, coletivamente a construção dos editais, né, que a gente pretende construir, né, junto com a classe artística, com toda a classe artística, né, inclusive essa que está fora do eixo da Rio Branco, esses editais que possam, né, atender de alguma forma, mitigar essa situação que a gente tem vivido agora no Brasil e no mundo. No Brasil, de uma forma muito especial, né? Realmente. E agora, assim, qual que é, na verdade, assim, o grande desafio? Eu posso usar a palavla descentralizar, então, né? O que vocês estão fazendo, assim, no caso, né? Desses projetos. Em termos de fazeres, né? E de incentivo, de fomento, sim. E qual que é o grande desafio, então, que vocês estão
batendo de frente, tendo que lidar mesmo nessa situação pandêmica, né? Principalmente utilizar os recursos tecnológicos, né? Para poder descentralizar. Como que está sendo isso? Eu penso que é uma questão, assim, que precisa ter um investimento muito grande na criatividade, né? Então, assim, o que a gente faz para usar as redes sociais, por exemplo, sabendo que as redes sociais não atingem a todo mundo? Né? Então a gente, né, com o Dedo de Prosa, por exemplo, a gente começa então a pensar como que a gente vai chegar nos locais onde as pessoas não estão usando Instagram, não estão usando Facebook, não tem YouTube, enfim, não tem o acesso, né? E para exatamente promover acesso e democratização, né? Então a gente começou a fazer alguns encontros e assim, então tipo assim, a gente não pode ter 30 pessoas, então nós vamos conversar de 10 em 10, né? Vamos usar o pátio da escola, fazendo aí uma coisa que a prefeita incentiva muito, que são exatamente essas ações intersetoriais, né? Então, a gente, em parceria com esportes, em parceria com educação, com a Secretaria de Agropecuária e Abastecimento, a gente ir pensando formas de chegar a essas pessoas que são fazedoras de cultura, que consomem e que fazem cultura e arte, mas que, né, muitas das vezes não são reconhecidas assim, e o desafio maior, não se reconhecem assim também. Né? Então esse é um grande desafio, né? É verdade. Mas um desafio prazeroso. Ô, Giane, agora a classe artística aí tá sofrendo demais, né? Com a pandemia, como a gente já sabe. Qual que é o papel da Funalfa aí para ajudar os artistas da cidade? Então, é exatamente isso, né? A gente tem um desejo grande, assim, de que a Funalfa deixe de ser uma fazedora de evento, né? E se torne uma construtora de políticas públicas. Então, esse papel, né? Acho que principalmente num momento como esse, né? É a gente poder se articular em torno de amparar, de promover, né, a classe artística. A gente tem aí tramitando no Congresso, né? A lei Paulo Gustavo, né? Que é uma lei de incentivo com um recurso muito grande para o audiovisual, mas que atinge a todas as áreas. E que se essa lei sendo aprovada, Juiz de Fora tem a possibilidade de receber um recurso de 6 milhões de reais. Nunca existiu isso. Nunca antes na história desse país, né? O Juiz de Fora teve um recurso desse jeito. Então, a Funalfa tem esse papel exatamente de articular isso, né? De promover essa informação, né? Que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Olha, tem uma lei sendo votada e essa lei sendo aprovada, você pode ser beneficiário e beneficiária dessa lei. Né? Então, é muito esse papel de construir e de incentivar e de solidificar políticas públicas, né? Que não sejam coisas só desse momento aqui, a gente vai passar, né? Mas que coisas que solidifiquem a política cultural no município. Que permaneça, né? Exatamente, ações estruturantes. Exatamente. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, porque a próxima semana é o aniversário de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora tem aí muitas coisas, né? Muita história, inclusive cultural, né? Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho, falasse um pouco sobre a importância mesmo, sobre a importância histórica, né, cultural aqui da cidade, não só para a população daqui, mas também para o Brasil. Sim. Queria que você explicasse um pouco. Juiz de Fora, durante um tempo, né, tinha um jornal que se chamava Farol, né? E era exatamente o Farol por ser essa possibilidade de anunciar, né, de ser uma luz que irradiava para toda a região, né? Então, Juiz de Fora tem esse papel importante como centro, como polo da Zona da Mata, também para a economia criativa, né, para a cadeia produtiva das artes, né, da cultura e das artes. Então, é muito importante. E aí, quando a gente fala, isso é muito importante, né, que o Juiz de Fora permaneça nesse lugar. E aí é muito importante também, quando a gente fala da história de Juiz de Fora e do modo como a cultura, né, veio sendo construída, a gente pensar isso, que é um fazer cultural, que é uma cultura que é construída por várias pessoas e por várias mãos, né? Hoje a gente instalou lá um banner no Paço Municipal, né? Quem passar por lá vai ver, e aí a gente fala exatamente isso, né? Um trecho de uma poesia do Murilo Mendes que fala que Juiz de Fora é uma cidade cercada de pianos por todos os lados, e aí a gente completa por apitos, por tambores, por afoxés, né? Por pandeiros. Então é exatamente isso, porque Juiz de Fora tem uma história que é silenciada, né? Eu cresci, eu estudei, né? Não tem muito tempo que eu saí da escola, e eu estudei, aprendi Juiz de Fora como uma cidade de colonização alemã, né? Colonização europeia, de uma forma geral. E não que não seja, mas Juiz de Fora foi, durante muitos anos, o maior entreposto de escravizados do Brasil, né? E isso tem reflexo na sua população. Nós somos uma população de grande expressividade negra.
E a cultura, então, também tem essa expressividade. Do mesmo modo com a cultura indígena, que está totalmente apagada, mas que a gente sabe, hoje existem estudos da presença indígena aqui nessa região. Então, existe também essa cultura, essa arte que é produzida por esses grupos e que precisa ser resgatada e valorizada. Com certeza, né? Até porque o Brasil inteiro, na verdade, é feito de diversidades, né? De povos diversos, né? Exatamente. E Juiz de Fora não seria diferente, não é, né, Giane? Exatamente. Eu queria até complementar, na verdade, com uma pergunta que você foi pesquisadora, né? Você estudou no seu mestrado, no caso. O seu objeto de estudo, na verdade, no mestrado, foi a trajetória de 10 mulheres negras, não foi? Sim. Então eu queria que você explicasse, assim, o que a sua experiência como pesquisadora pode trazer para os trabalhos da Funalfa, né? Já que você falou muito dessa questão de dar visibilidade, de trazer isso de volta, né, para Juiz de Fora, essa questão da diversidade. Sim, eu acho que principalmente é essa questão de pensar uma cidade que é isso que você está dizendo, que é diversa, né? Então, quer dizer, essa é uma identidade que ela não costuma ser muito vendida, né? Assim, não costuma ser muito... As pessoas não assimilam muito essa identidade de Juiz de Fora como uma cidade diversa, como uma cidade construída a várias mãos, né? E vários pés, né? Então, assim, isso é muito importante. E a pesquisa, ela me deu a possibilidade, né? Eu sou juiz-forana, nascida, criada, estabelecida em Juiz de Fora. Eu fui estudar Juiz de Fora fora de Juiz de Fora, né? Mas ela me trouxe a possibilidade de ter outros olhares para o que a gente tem construído hoje, né? Então, o que significa determinados fazeres, inclusive de políticas públicas, sabe, Renata? Assim, o que significam determinados fazeres quando a gente considera toda a diversidade de Juiz de Fora. E aí também me dá a possibilidade de pensar a diversidade como uma potência. A diversidade é uma potência, não é uma dificuldade, né? Eu venho da escola, né? A escola é o lugar, sou professora, é o lugar onde todo mundo está presente, né? E quando a gente consegue lidar com essa presença diversificada, isso se torna uma potência, tanto para as pessoas quanto para as instituições, né? Pensando que as instituições também são feitas pelas pessoas. Claro. Mas, e aí então a pesquisa, ela traz isso. E ela trouxe também uma coisa que é muito marcante, foi que eu entrevistei essas 10 mulheres, né, juiz-foranas, que foram jovens entre os anos 50 e 70, e elas tinham muitas coisas para falar sobre Juiz de Fora, né? Então, assim, uma riqueza da história oral, e eu fiz questão de manter a história oral sem precisar ficar confrontando fontes, né? Porque a palavra é algo que deve ser valorizado. Então, isso traz, né? Elas trouxeram para mim um arcabouço, um repertório gigantesco sobre a história de Juiz de Fora, que ainda não é contado, né? E aí, então, a gente também tem esse compromisso quando a gente fala de patrimônio, de memória, né? Que é também responsabilidade da Fundação, né? Então, a gente também tem esse compromisso de realocar os diversos grupos que compõem a cidade, né, no lugar que é merecido. Que coisa importante, né, para nossa cidade, né? Muito bom. 4h13, na frequência hoje conversa então com a Jane Elisa Salles de Almeida, diretora-geral da Funalfa. Jane, no mês passado, você assumiu aí a vice-presidência de cultura da rede, né, de gestores de cultura e turismo do estado de Minas Gerais. Em que essa nova função, Jane, pode ser benéfica aí para Juiz de Fora em termos de políticas públicas de cultura e turismo também? É nesse sentido mesmo de solidificar Juiz de Fora como um polo, né? Então, como um polo de produção cultural, como um polo de atividade turística. Então, assim, quando a gente, lá no Paço Municipal, hoje, né, nós ocupamos a Funalfa, a Secretaria de Desenvolvimento, né, Econômico, e a Secretaria de Turismo, exatamente porque a gente entende que essa trinca, né, essas três não podem caminhar sozinhas. E aí a rede de gestores, né, e aí também tem a rede nacional, né, de gestores também que eu componho, é nesse sentido, né, de fazer Juiz de Fora esse polo, esse farol, né? Esse farol que pode novamente, né? Que pode seguir anunciando várias coisas, como já anuncia, e criar outras formas de anúncio também, né? Então, outras narrativas também que são importantes. Então, acho que a principal importância é essa mesmo. Que o farol precisa ser iluminado um pouco mais, né? Vai ter que iluminar um pouco mais, né? É verdade. Jane, a gente está caminhando aí para o final da entrevista. Eu queria que você explicasse, assim, na verdade, assim, na sua visão, né? Como é que você consegue enxergar, na verdade, o setor cultural daqui para frente? Ou no pós-pandemia?
Então, eu penso que é isso, né? Porque nós, artistas, assim, a gente tem uma função muitíssimo importante na vida da sociedade. Principalmente em momentos tenebrosos como esse que a gente está vivendo nisso, né? Então, a gente tem uma função que é exatamente essa de realocar os diversos significados do estar vivo, do estar na vida, né? Então, nesse momento, eu penso também que a arte tem um papel fundamental. E as gestões de cultura, de uma forma geral, nos municípios todos, e Juiz de Fora não é diferente, tem esse papel importantíssimo no pós-pandemia, porque a gente vai sair disso. Nós vamos sair disso. Eu tenho fé que nós vamos sair disso. E aí, quando a gente sair disso, a cultura, né, a gestão cultural, a política cultural tem esse dever de resgatar as pessoas para o seu lugar, né? Porque a gente está no fundo do poço, né? Digamos assim. E aí, então, eu penso que a arte tem esse poder de nos resgatar desse lugar que a gente está hoje, né? Que é um lugar também de criação, que é um lugar de aprendizagem, né? Mas que pode ser muito melhor, nós podemos muito mais, nós temos muito mais potência e a arte, com certeza, é um instrumento poderosíssimo para fazer isso. Verdade. A arte que sempre, assim, que de uns tempos para cá anda desvalorizada, né, Márcia? Que a gente sabe muito bem disso. Tem esse pequeno detalhe, né? Tem esse pequeno detalhe, mas que durante a pandemia, principalmente no ano passado, naquela quarentena, né? O que fez essas pessoas ficarem entretidas sem enlouquecer? A arte. Exatamente. Né? Que foi para dentro de casa através das lives, né? Através daqueles shows, das peças teatrais também online, enfim. Exatamente. A importância, né, da arte, que isso realmente valorize mais um pouco mais, né? Valorize um pouco mais, né? Exatamente. Valorize Jane. mais, um pouco mais ou mais, né? Porque nós precisamos valorizar bastante. Muito Jane, mais. pra gente fechar o papo aqui então na frequência, qual a mensagem que você pode deixar para os ouvintes que estão sentindo falta aí de vários eventos, várias coisas bacanas em Juiz de Fora? Enfim, como você disse, uma hora vai ter que acabar isso, né, Jane? Vai. Então, primeiro acompanha as redes, né, da Funal. Boa. No Instagram, no YouTube. Tem que falar. No Facebook, né, porque tem muita coisa bacana acontecendo por lá. E o recado é assim, cuidem-se, né? Cuidem-se, acredite que a gente está vivendo um momento muito tenso, né? Que existe uma opção política para que a gente esteja nessa situação que a gente está, né? Tem um camaronês, um filósofo camaronês, que eu acho Limbembe, que ele fala um termo que se chama necropolítica, né? Então, assim, que é a política da morte, né? Então, a gente está vivendo esse momento da política da morte. Então, a gente precisa resistir. E a arte é o principal instrumento de resistência. Então, todos os momentos de grandes crises, né, que a gente teve no Brasil, os artistas estiveram presentes, né? Então, cuidem-se dos seus, cuidem-se de quem não é seu também, porque a coletividade é isso, né? Para que a gente passe por isso e que a gente saia lá do outro lado, né? Dessa pandemia, criando, fazendo e promovendo muita coisa, né? E acredito também que a gente em breve vai ter grandes coisas acontecendo por aí também com a classe artística. Com certeza. Muito bom. Ô, Jeane, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo por você ter se disponibilizado, né? A vir até aqui, a gente sabe que a agenda também é cheia, mesmo que seja feita online, virtual, ela é cheia mesmo. Obrigada. A gente só deseja sucesso para você nessa sugestão. Eu agradeço muito, agradeço a generosidade, né? De vocês, pelo convite, pela acolhida e pelos temas tratados aqui, né? E desejo para todo mundo isso, né? Que a gente se cuide bastante, que a gente acredite que a gente está num momento de crise e que a gente tenha muito axé para passar por isso tudo e comemorar quando isso tudo passar. Com certeza. Vai passar. Vai passar. Só pra gente fechar aqui, a Jane é mais uma convidada que deixa eu e Renatinho com inveja. É verdade. Já tá vacinada, né, Jane? A gente sempre fala tô isso vacinada porque eu sou diabética. Então, vocês ficam com inveja até a página 50. É verdade, exatamente. A diabetes, né, nesse caso, foi até benéfica, né, na questão da vacina. E a gente sempre fala, quando vem convidado aqui que já foi vacinado, #invejinha. Sempre. Jane, sucesso pra você, tá? Muita saúde, é o que a gente tá precisando nesse momento. Exatamente. E volte sempre, tá bom? Só convidar que a gente vem. Um abração pra todo mundo, gente. Tamo junto. Um abraço, Jane. Tamo junto.